Boa tarde. Hoje vamos começar mais uma edição do Jornal Terezinha Rocha. Agora vamos para a previsão do tempo com a Ana Cristina. Boa tarde. A previsão do tempo para São Domingos do Maranhão é de 34 graus com 0% de chance de chuva. Para amanhã, quinta-feira, é de 35 graus com 0% de chance de chuva. E para sexta-feira é de 34 graus com 0% de chance de chuva. Uma boa tarde para todos. Boa tarde. Hoje eu vou entrevistar Otávio Chaves. Otávio Chaves, fale um pouco sobre sua vida, sobre sua história de vida. Bem, eu sou oriundo do Ceará, nasci em Fortaleza, já tem alguns anos, não sei dizer a idade, né? Enfim, vivi a vida inteira lá, fiz minha faculdade lá, estudei em escola militar, cursei Direito lá, onde me formei no início do ano de 2003 e comecei a fazer vários concursos, até que fiz o concurso aqui para o Estado do Maranhão, no cargo de delegado de polícia, onde fui aprovado e comecei a trabalhar aqui no interior do Maranhão no ano de 2009. Confesso que nem sabia que existia uma cidade há alguns anos, chamada São Domingos, Dom Pedro, onde trabalhei, Presidente Dutra, mas estou aqui, gosto muito do estado, gosto muito das pessoas, das amizades que eu fiz. E estou ficando aqui, já tenho 10 anos aqui e vamos ver até quando o Maranhão me aguenta. Obrigada. Você se lembra? Você consegue se lembrar do que te inspirou a escolher o curso de Direito? Na época eu tinha que escolher alguma coisa, estava no meu terceiro ano, na época ainda existia, hoje já não tem menos, é a questão do Enem, né? Mas na época ainda era o vestibular. A gente tinha que escolher algum curso, fiz vários testes para tentar de aptidão, para ver, nenhum dava nada, você é bom nisso aqui. Eu não era bom em nada, digamos assim. E acabei optando por as matérias específicas que eu tinha um pouco mais de afinidade, que era História, Português. E acabei escolhendo o curso de Direito. Minha família queria que eu fizesse medicina, minhas irmãs são médicas, mas eu não conseguia aprender a tal da biologia. Imagine quando chegasse lá na faculdade de medicina. E acabei optando pelo curso de Direito. Qual momento foi difícil para você ser delegado? E o que te chamou para esse caminho? Eu fiz vários concursos depois que eu me formei. Advogado não dava para mim. Se advogado, você tem que ser um cara mais espontâneo. Eu sou um cara muito tímido, muito na minha mesmo. Não era uma carreira que dava certo para mim. Acabei escolhendo a carreira de delegado. Como eu disse, fiz vários concursos, deu certo no de delegado, por mais afinidade com disciplinas como o direito penal, o direito processual penal. E fui aprovado aqui no Maranhão e acabei optando por ficar por aqui mesmo. Como é a rotina de delegado? É uma rotina bem complicada, já foi mais, porque antes de eu trabalhar aqui em São Domingos, eu era delegado regional, Presidente Dutra, lá eu passei por muitos problemas mesmo, porque é muita coisa para a gente tomar conta. Aqui ainda temos muitos problemas, é claro que vindo de lá hoje eu estou no céu comparado com o que era lá em Presidente Dutra, mas é o dia todo problema para a gente, ninguém vai na delegacia elogiar a gente, porque só chegam lá trazendo problema, querendo que a gente resolva lá. Problemas dos mais absurdos, não só questões que a gente resolve na seara penal, que é onde a gente trabalha, até mesmo uma briga de vizinhos, briga de irmãos. Já teve um caso em que a gente teve que tratar uma briga de dois irmãos por conta de um copo de suco. Mas não eram jovens adolescentes, eram um de 30 e outro de 28 anos, que brigaram em casa por conta de um copo de suco. E a gente tenta lá, de um jeito ou de outro, tentar resolver. Isso são os problemas menores, fora o maior, que é a questão de muito homicídio. Como a gente sabe, aqui em São Domingos nós temos um histórico de muitos homicídios, diminuiu bastante ano passado e esse ano também, mas no ano de 2017, para vocês terem uma ideia, a cidade de São Domingos ficaria entre as 10 mais violentas do mundo em questão de homicídios, na questão da proporcionalidade. Nós tivemos em torno de 27 homicídios, que é algo não dá, sem precedentes. Enfim, fora questões também mais complicadas, como vários roubos, né? Todo mundo aqui conhece alguém que já foi vítima de roubo, questão de estupro de criança, que é algo que tem acontecido muito na nossa cidade.
gente conta com a parceria do Conselho Tutelar para tentar coibir isso e estamos trabalhando. Como funciona o início da carreira de um delegado? A gente tem que ter formação no curso de Direito, prestamos o concurso são várias etapas, que é prova de marcar, né, objetiva, subjetiva, às vezes tem prova oral, tem o teste físico, e após a aprovação, nós somos encaminhados para a Academia de Polícia. Fazemos um curso lá que dura em torno de 4 meses, no caso nosso aqui foi em São Luís, no Maranhão, morei por lá por volta disso, por 4 meses, no início do ano de 2009. E após a finalização da academia, a gente é designado para alguma cidade do Maranhão. E no meu caso, na época, fui designado para Dom Pedro, fiquei lá por quase 6 anos, em seguida fui para Presidente Dutra e agora em São Domingos. Como ocorre as substituições? Você precisa se mudar muito da cidade? Como eu sou um cara mais pacato, eu não sou muito fã de ficar me mudando, não. Vou ficando nas cidades lá. Geralmente manda quem pode, né? Chega uma ordem lá de cima, você vai lá para tal cidade, você baixa a cabeça e vai. Funciona mais ou menos assim. Mas essa interferência política tem diminuído bastante no nosso cargo. Há 10 anos, se você fizesse qualquer coisa que desagradasse um prefeito, você era mandado para outro local. Logo quando eu cheguei em Dom Pedro lá, com 6 meses, eu tive uma desavença lá com o marido da prefeita, ele levantou lá e disse: amanhã você não trabalha mais aqui. Fiquei lá mais 6 anos, né? Saí de lá porque eu quis, porque eu fui ser delegado regional de Presidente Dutra. Senão eu estaria em Dom Pedro até hoje. E não aguentei mais o veneno, a pressão lá em Presidente Dutra, pedi para sair, me designaram aqui para São Domingos, eu estou indo para o sul, daqui a pouco eu chego em Balsas. Você se lembra de um acontecimento no seu trabalho que foi marcante? São vários acontecimentos, todo dia tem um problema novo. A gente fica, coisas que marcam a gente são depoimentos de pessoas, no caso de uma senhora que eu me lembro que foi vítima de uma violência sexual e que ela nunca tinha tido coragem de contar aquilo para ninguém. E eu não sei porque, cargas d'água, a gente foi conversando lá, era uma filha dela, isso aconteceu em Dom Pedro. A filha dela tinha sido vítima de uma violência, não foi nem vítima, ela estava com medo que a filha dela fosse vítima. E ela acabou confessando para mim que ela tinha sido vítima de violência sexual, só que ela nunca tinha tido coragem de contar aquilo para ninguém. E naquele dia ela resolveu contar aquilo e ela disse que ficou muito feliz que se tirou o peso dela de poder contar comigo naquele momento. Isso me deixou muito feliz, é claro. Ela ruim, né, você saber que uma pessoa foi vítima de violência, mas de certa forma eu pude ajudá-la, dar um ombro amigo a ela. Isso é uma situação que marcou muito, fora vários problemas que marcam a gente, como traficantes, como casos de homicídio, que a gente tem que se deparar lá com um corpo bastante deteriorado, mas que faz parte da nossa rotina. Qual é a dica e o que você diria para inspirar os alunos a buscarem a carreira de delegado? É você trabalhar sempre dentro da lei, trabalhar com honestidade. Honestidade não é qualidade, honestidade é obrigação de todo mundo. Você querer trabalhar direitinho lá, não se envolver com político. Eu não tenho nenhum contato com político, não gosto de político, detesto quando vai político lá na delegacia me pedir alguma coisa. Eu sei que eles fazem porque as outras pessoas vão lá perturbar para que eles vão lá, mas eu não tenho nenhuma afinidade com políticos, nunca vou me envolver em carreira política, mesmo que se eu for, só eu mesmo vou votar em mim. Ninguém vai votar em mim, então eu não sou nem um cara simpático para estar pedindo nada para ninguém, pedindo voto, então é algo que não dá para mim. Faça sua carreira lá, se importe com as pessoas. Eu tenho um chefe imediato, que é o delegado regional, que é o superintendente do interior, que é o delegado geral, o secretário de segurança, o governador. Mas o nosso patrão é o público, nós somos servidores públicos. E eu trabalho dessa forma. Procurar, é claro, nunca vou conseguir agradar, mas procurar servir bem as pessoas. E depois eu vejo lá a questão com os meus superiores. Primeiro eu vou tratar com o público. Concluindo, poderia adicionar algumas informações sobre alguns projetos seus ou ideias novas? A gente tenta lá
na nossa delegacia, como eu falei para vocês, não só trabalhar as questões penais também, mas também tentar resolver problemas, digamos, de vizinhos, de marido e mulher, para evitar que isso se torne uma coisa maior, para as pessoas irem brigar na justiça, ter um desgaste maior, gastarem mais dinheiro, porque vão ter que contratar advogados. Enfim, a gente tenta resolver esse tipo de problema lá, tornando a delegacia um pouco mais humanizada. E tentando também, para a gente é uma satisfação grande, participar de um evento como esse, que a gente mostra a nossa cara e procura dar um exemplo para a juventude, de que é possível estudar e conseguir alguma coisa, porque é muito triste. É muitos jovens terem como parâmetro um sujeito que tem um sonzão de carro, que anda com um carrão na rua, cantando pneu, fazendo baderna, e tem aquele cara como exemplo. É bom ter exemplo, pessoas que estudam, e principalmente aqui a gente pode ver que são os professores, que são os maiores exemplos, que é onde a gente aprende tudo na nossa vida. A gente estudando, a gente chega lá. Por quais matérias você se interessava na faculdade? Bem, na faculdade eu estava longe de ser um aluno brilhante, aliás, eu era um aluno bem ruim mesmo, estudava, me esforçava bastante, mas não tinha nenhuma afinidade, porque, para ser sincero, eu nem gostava muito de direito. Mas já estava lá, tinha que terminar, né? Tinha que dar um jeito naquilo ali. Mas acabava na faculdade, eu era um pouco mais por direito penal e direito administrativo. Mas não fui um bom aluno, não sou exemplo de aluno, tenho que melhorar muito. Muito obrigada. Boa tarde, meu nome é Giovanna. Vou entrevistar o Dr. Anselmo. Quais as vantagens que a fisioterapia ou que em casa proporciona? Boa tarde a todos. Né? Antes de responder a pergunta dela, como o Otávio fez, eu vou me apresentar. Né? Meu nome é Anselmo, eu sou fisioterapeuta, eu sou aqui filho de São Domingos. E eu fiz o caminho inverso que ele fez. Eu sou daqui e fui embora para Fortaleza. Eu morei 8 anos lá. E estudei lá, na Litsar, prestei vestibular. A princípio eu fiz agronomia lá na Federal, não me identifiquei com o curso. E depois entrei na fisioterapia lá na Universidade de Fortaleza. E concluí o curso. Agora em julho eu fiz 10 anos de formado e retornei para São Domingos. Voltando ao questionamento dela, a fisioterapia domiciliar depende muito do caso do paciente. Geralmente a fisioterapia domiciliar ela é interessante quando o paciente é acamado, quando ele não pode ir até o centro de fisioterapia. O ideal é que ele vá até o centro de fisioterapia, mas existem casos que o paciente não pode se locomover, ou porque não tem carro, ou porque realmente é acamado. Então é nesse momento que entra o papel da fisioterapia domiciliar, seja ela particular ou seja ela público. No caso, aqui no município tem um serviço público, que é o NASF. Né? O município tem 2 equipes, se não me engano, do núcleo de atenção à saúde da família, de apoio, que eles vão até os pacientes acamados. Né? E também tem casos que o paciente paga particular. Quais as especialidades de fisioterapia que a fisioterapia atende? A fisioterapia ela tem uma variedade muito grande, como a maioria das profissões, né? Hoje o fisioterapeuta ele pode trabalhar com fisioterapia respiratória, pode trabalhar com fisioterapia ortopédica, que é a mais comum e a mais procurada, pode trabalhar com dermatofuncional, que trabalha com a área de estética, que aqui em São Domingos também já tem a Ellen, né, que trabalha nessa área de dermatofuncional. Tem a fisioterapia respiratória, como eu falei, que é a que trabalha mais na parte hospitalar. Então, assim, a fisioterapia tem uma gama de possibilidades. Como é feita a avaliação e o acompanhamento de cada paciente? A avaliação é o ponto inicial do tratamento de um paciente. Né? Na verdade, é o ponto-chave para recuperar a saúde de um paciente, a avaliação. Sem uma boa avaliação,
não pode ter um bom tratamento. Então, assim, eu costumo dizer que a gente tem que avaliar o paciente de forma holística, não ver só a doença em si, porque a gente tem que procurar, na verdade, a causa daquela doença, porque não adianta, às vezes, tratar só aquele problema sem descobrir a causa. E a causa daquela doença a gente vai descobrir na anamnese, na avaliação. Então, assim, a avaliação é o ponto-chave do tratamento de um paciente. Sem uma boa avaliação, não existe um bom tratamento. Então, é importante a gente perder, entre aspas, 1 hora com o paciente e ganhar tempo no tratamento dele. Os fisioterapeutas atendem aos finais de semana e feriados? Depende, se precisar, eu estou aqui. É difícil, assim. Já aconteceu ela estar em casa no final de semana e um paciente ir subir uma escada ou pegar um jarro, as senhoras que gostam de planta, e travar a coluna e pedir um socorro. Já aconteceu. Não é habitual, porque a fisioterapia ela já vem muito no setor terciário da reabilitação. Já é o final, geralmente, da reabilitação de um problema, não é uma urgência. Né? Mas acontece em casos de urgência. A pessoa, de repente, trava uma coluna, trava o pescoço, trava... Né? Já aconteceu. Nos feriados e finais de semana, geralmente, quem trabalha no hospital, na parte respiratória, porque o fisioterapeuta que trabalha dentro da UTI, ele tem um papel importantíssimo, porque é o fisioterapeuta que faz a aspiração, a broncoaspiração, que dá todo aquele conforto para o paciente entubado. Então, geralmente, quem trabalha com um plantonista e em finais de semana, um fisioterapeuta respiratório. Você poderia explicar como se tornar um fisioterapeuta? É basicamente o mesmo caminho do delegado, do professor, faz o vestibular, né? Faz o curso, que dura em média 5 anos, e não tem nenhuma prova, como algumas profissões, para você exercer a profissão, simplesmente basta você concluir o curso e se inscrever no conselho de classe, no caso a fisioterapia é o CREFITO, você tem que estar inscrito no conselho, tem que pagar as anuidades, tem que ter a carteira, assim você está habilitado a exercer a profissão de fisioterapia. Como se curar após um trauma? Vai depender também do trauma. Eu vou me voltar para o trauma ortopédico, que também são os mais comuns. A recuperação de um trauma não é nada fácil, porque ele inicia do momento, geralmente, digamos, de um acidente até a fisioterapia. Esse caminho é muito longo, dependendo do caso. Se for um caso mais grave, muito mais de 1 ano. Por isso que eu fico apreensivo quando eu vejo um jovem em uma moto e um pneu só. Ele não imagina o percurso que é a reabilitação quando ele sobrevive. Porque ele vai ficar vários dias no socorrão, porque é lotado. Ele fica lá, se ele chegar lá não é operado. Depois vem a recuperação em casa, depois vem a fisioterapia. Geralmente dói um pouco, não vou mentir, que dói. Então, assim, se os jovens fossem fazer uma visita no socorrão, eu sempre digo isso, fossem fazer depois uma visita na fisioterapia, para ver como é o processo de reabilitação, eu acredito que eles pensariam 2 vezes assim em melhorar a questão do trânsito e não fazer certas barbaridades. Tá certo? Quais os principais motivos que os pacientes procuram a fisioterapia? Sem dúvida nenhuma, a coluna. Eu acho que 70% dos pacientes que procuram a fisioterapia são problemas oriundos de coluna, né? Meu professor, tinha um professor lá na universidade que sempre dizia que era para nós sermos quadrúpedes. Nós somos bípedes de teimosos que nós somos, né? Então, assim, eu acho que 70% dos pacientes, é tanto que meu trabalho é todo voltado para isso, a questão postural, para reabilitação, problemas de coluna, né? Quem me procura lá na clínica,
pacientes que procuram pilates, que procuram um RPG, que procuram um isoestresse, que procuram quiropraxia, a maioria é problemas de coluna. Aí vem a questão da reabilitação pós-trauma, né? E outros problemas, de problemas crônicos, né? AVC, tem mais problemas. Então, assim, acho que a maioria mesmo, eu chuto 70% é problemas de coluna. Independente da idade. Hoje em dia, assim, olha, eu estou aqui do lado do paciente. Então, assim, hoje os problemas iniciam da adolescência, né? Essa fase escolar, e vai até a fase idosa. Então, assim, hoje não tem idade para ter problema de coluna. Lógico. Para o adulto, geralmente o problema é outro, é a artrose, é a hernia de disco, por conta do pegar muito peso. E para os adolescentes vem a questão da escoliose, né? A questão da escoliose. Muda o problema, mas o foco é o mesmo, que é a coluna. Agora a gente vai passar a palavra para a Ana Cíntia. Boa tarde. Vou entrevistar agora a senhora Sandra e a senhora Norma. A pergunta vai ser para a senhora Norma. O que é educação infantil? Boa tarde. Antes de iniciar, quando ela diz a senhora Sandra e a senhora Norma, eu quero agradecer o convite. A colega disse, precisa as duas, né? Nós formamos uma equipe grande, num trabalho mais grandioso ainda, trabalho da educação infantil São Domingos do Maranhão. Agradecer o convite, sim, de coração, porque o que a gente vai falar aqui é como se fosse algo que a gente faz com amor. O nosso trabalho é sido com amor. Estou na função de coordenação, mas sou professora e professora da educação infantil. Respondendo a pergunta da colega aqui, o que é educação infantil? A educação infantil hoje na lei, como cita a lei, ela é a primeira etapa da educação básica, né? E reconhecida hoje, de acordo com tantos estudos, tantas tentativas de mudanças, graças a muitos estudiosos, hoje ela é garantida por lei para a criança a partir dos 2 anos. Quem são as crianças que têm direito à educação infantil? Toda criança de 0 a 5 anos, ela tem direito à educação infantil. Quais são os estabelecimentos que ofertam a educação infantil? A gente cita qualquer estabelecimento, desde que ele tenha condições de oferecer o ensino adequado à criança, de acordo também com a idade. Porque não especificamente dizer o estabelecimento X ou Y. A gente geralmente cita o privado e o público. A partir de qual idade é obrigatório a matrícula da criança na educação infantil? A obrigatoriedade por lei é a partir de 4 anos. 4 e 5 anos é obrigatório. Só que hoje, de acordo com os municípios, a oferta que os municípios fazem e as instituições, nós temos crianças de 0 a 5 anos em instituição de educação infantil. Qual a situação das crianças que fazem 6 anos após 31 de março e continuam na educação infantil? Essas crianças, elas permanecem na educação infantil, mesmo tendo 6 anos, porque elas completaram 6 anos após a data corte. Que data corte é essa? Desde o início, com base nos estudos, também documentos como a Lei de Diretriz e Base da Educação, sempre existia uma idade para a criança seriana, que a gente chama, e não era obedecido. E desde 2018 foi firmada a lei no Conselho Nacional de Educação, da data corte, após 31 de março, essa criança completando 6 anos, ela permanece na educação infantil. Ela fica de 0 até 5 anos, completando até 31 de março na educação infantil. Se ela completar após, ela permanece por conta da idade para poder ser matriculada no ensino fundamental. Qual a responsabilidade da educação infantil na formação da criança de 0 a 5 anos e 11 meses? Essa é a nossa batalha ultimamente. Respeitar o direito da criança.
E agora nós temos um documento que nos garante isso, que é a Base Nacional Comum Curricular, que agora nós temos, é um documento que tem que ser obedecido, que ele trabalha os direitos, agora foi prevalecido que já o ECA trabalhava, só que agora está na Base Nacional Comum, que tem os direitos da criança e os campos de aprendizagem. E dentro desse processo, a gente vai trabalhar o desenvolvimento psicossocial e emocional da criança, para chegar à idade dela acompanhar o ensino de forma graduada. O que é uma escola exclusiva e quais são seus desafios? A escola inclusiva é a que inclui, né? É a que coloca a criança, trata a criança como criança, independente da diferença, independente da deficiência, né, que ela venha trazer na escola. Isso é uma escola inclusiva. O desafio que nós temos hoje, eu vejo, é a formação de profissionais para atuar na área. Vou perguntar agora para a senhora Sandra. Qual a importância de matricular crianças de deficientes na educação infantil? Boa tarde. Como todos os outros companheiros da tarde de hoje, né, fizeram suas apresentações, eu sou a professora Sandra, estou na educação infantil há algum tempo. Neste momento, eu estou atuando na supervisão, mas quando a Jacilvânia me perguntou como deveria me colocar para fazer a divulgação, eu disse para ela que eu sou professora, porque é assim que eu me apresento, é assim que eu gosto de ser tratada e é assim que eu me sinto bem, né? Podendo, nesse momento, dar a minha contribuição de outra forma, ajudando na formação dos colegas, ajudando nesse trabalho junto à Secretaria de Educação, atendendo a um pedido do gestor. Então, a importância de ter as crianças com deficiências incluídas na escola, de ter uma criança matriculada na escola, é algo assim que deixa, né, nós, na condição de professores, satisfeitos, porque entendemos que um pai e uma mãe que procura uma escola pública para fazer a matrícula de uma criança com deficiência, ela acredita e confia na instituição. E nós temos desenvolvido um trabalho com relação à educação especial inclusiva. E ontem mesmo eu fazia um elogio, porque eu sempre gosto de estar acompanhando o trabalho, e é importante que a gente faça esses registros. Num primeiro momento, a professora, ela faz um trabalho com a criança da educação infantil, e eu percebo a criança que é cadeirante atrás dos colegas. E aí eu converso com a direção, e na próxima atividade da mesma turma, eu vejo a aluna sentada no chão, fazendo o trabalho. A gente estava desenvolvendo nas escolas um problema com um projeto chamado Pequeno Escultor, que as crianças, elas são condicionadas, elas são convidadas a trabalhar com argila. E eu fiquei imensamente assim, porque é uma coisa que o dinheiro não paga. A gente tem várias formações, conversa, mostra o documento, e às vezes nossos colegas, eles não entendem o que é inclusão. Incluir não é só matricular, não é só efetuar essa matrícula, é fazer o trabalho que é bem mais difícil. Quando a norma fala que a gente sente a necessidade de profissionais, nós não temos. E a gente tem que trabalhar com o que nós temos, que é fazer essa conscientização. Então, 2 dias ou foi 3 dias depois, a mesma professora, ela conseguiu perceber essa importância, e ela inclui a criança, colocando ela numa roda. A criança está sentada, e isso sim é inclusão. Ela está sentada fazendo o trabalho do mesmo jeito que os demais fazem, ela também faz. Qual é a duração das jornadas de tempo parcial e integral na educação infantil? A duração parcial é de 4 horas e a integral é de, no máximo, 7 horas, que a criança permanece, né? Quando a gente fala de educação, de horas de tempo integral na escola, a gente tem uma noção de algo assim mais
que nós ainda não temos condições no município de São Domingos de dispor esse tipo de atendimento. Mas eu queria fazer só uma referenciazinha. Nós temos a Secretaria de Assistência Social, que trabalha com os CRAs, que tem um trabalho com as crianças que fazem no contraturno. Então, de certa forma, a criança ela não está na mesma escola em tempo integral, mas ela está num período na escola e no outro período, como se fosse um contraturno, ela tem atividades também. E isso ajuda a não chegar problemas lá para a delegacia, porque às vezes são crianças que os pais trabalham diuturnamente e quando elas não estão na sala de aula, elas estão no CRAS e isso ameniza a situação de crianças de rua e numa situação que poderia causar um problema lá para a delegacia. Como devem ser formadas as turmas de educação infantil? Olha, as turmas de educação infantil, elas são formadas segundo a orientação de documentos, tanto do MEC, do Conselho Nacional de Educação e da própria Secretaria de Educação. No nosso município, o que acontece, a formação das turmas, elas são feitas com base na idade de cada uma criança. Nós temos o maternal 1, maternal 2, jardim 1 e jardim 2, que são formadas por crianças de 2 anos, de 3 anos, de 4 e 5 anos. Acontece no município de você encontrar numa escola uma criança, aliás, numa sala só, o que a gente chama de multisseriado, que seria o maternal 1 e o maternal 2 funcionando numa mesma sala pela carência de espaço físico. Qual é a carga horária mínima anual para a educação infantil? Olha, a carga horária anual não diferencia do ensino fundamental, tanto dos anos iniciais quanto dos anos finais. Ela é de 800 horas e de 200 dias letivos. E isso, o município ele tem muita preocupação com relação a isso. As diretoras mesmo, elas são testemunhas de que a gente preza muito pelo cumprimento, para que não haja prejuízo para a clientela que são nossos alunos. Quem define o horário de funcionamento dos estabelecimentos de educação infantil? Olha, quando se trata de escola, de instituição privada, é a própria instituição que regulamenta esse horário. No caso, na rede pública, são as secretarias municipais de educação que regulamentam isso, tendo como base o cumprimento da carga horária. A educação infantil pode funcionar sem interrupção ao longo do ano? Não. Ela tem que existir um período de férias. As crianças elas não podem serem condicionadas a ter o período de forma sem haver, porque até por uma questão mesmo psicológica. A educação infantil pode funcionar no chamado período de férias escolares? Olha, poder até poderia, mas para isso teria que ter um planejamento prévio e teria que estar na proposta pedagógica da instituição ou, no caso da rede pública, na proposta pedagógica do município. A educação infantil pode ser ofertada no período noturno? De forma alguma. Já imaginou crianças de 2, que eu estou falando do caso do município de São Domingos, crianças de 2, 3, 4 e 5 anos na escola à noite? Não tem condições nenhuma. Então, tem crianças, eu conheço algumas, que dormem por volta de meia-noite, mas fazendo outras atividades e não na escola. O que é o projeto político e pedagógico ou a proposta pedagógica dos estabelecimentos de educação infantil? O que é a proposta? Que é o projeto. Tanto a proposta pedagógica, que também é chamado de projeto político pedagógico, eles devem garantir às crianças que elas se apropriem dos seus conhecimentos, que elas tenham sua
educação feita de forma a ser garantida todos os direitos que as crianças têm, desde a Constituição, desde o ECA, de todos os outros documentos, né? Que é a proteção à saúde, que é o direito de ser quem ela é, de ser respeitada como um ser que pensa, como um ser que tem capacidade de... Porque antigamente, até a Constituição, a gente tinha as crianças como um ser que eu, professor, ia para a sala de aula ensinar a criança. E a gente, às vezes, aprende muito mais com a criança, ela nos ensina coisas que cada dia a gente se surpreende. E então, a proposta pedagógica da instituição ou da Secretaria de Educação, ela deve primar por isso. O respeito à criança no todo. Respeito à brincadeira, respeito a tudo que diz respeito à criança. Só para encerrar aqui a nossa fala, nós temos dados atuais do município, do trabalho que a gente faz no município, desde o atendimento da quantidade de escolas, número de crianças e professores. Queria só citar, porque muita gente, eu acredito que alguns nem conhecem, esse trabalho de formiguinha que a gente faz, que é grandioso. Nós atendemos hoje no município, em 43 escolas, nós atendemos 2.043 crianças de 2 a 5 anos. Temos 942 na idade creche de 2 a 3 anos e 1.101 em idade pré-escola, que é 4 e 5 anos, que é a idade obrigatória que o governo pede que a criança chegue na escola. Trabalhamos em 5 creches. Das 5 creches, nós temos 2 creches da pró-infância, que tem todo um aparato para atender às necessidades. E com 228 professores em exercício. Todos esses professores ou concluíram já o superior ou estão concluindo. Nenhum deles que não tenha nem magistério. Todos dentro, legalizados na lei, que é uma das exigências que quando faz os cadastros contratados ou que o concursado está também dentro da normativa da lei. Só para encerrar aqui a minha fala, na verdade eu vou até fugir um pouquinho da temática proposta, que era para falar um pouco da fisioterapia, mas eu acho interessante aproveitar esse momento que eu tenho aqui alunos do meu lado, estou me voltando aos alunos aqui da escola Deputado Luiz Rocha, assim, na verdade é mais um conselho, uma dica de que vocês aproveitem esse momento que vocês têm aqui na escola para estudar de verdade, que no momento que a gente tem a vontade, já é mais da metade do caminho percorrido. Aqui a Norma, a Sandra, conhece a minha história. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Eu não passei por essa escola, mas passei pela escola Terezinha, aliás, Luiz Rocha, passei pelo João Torres, passei pelo projeto Caçul. Eu nunca estudei em uma escola particular. Eu estudei em uma escola particular lá em Fortaleza como bolsista. Eu estudei lá na Aritsai, ele conhece. Eu jamais teria condição de pagar uma escola daquelas e eu estudei lá, né? A minha mãe, ela é muito simples, mas ela é muito sábia. E ela disse que estudar não é para quem pode, estudar é para quem quer, para quem tem vontade. Então, assim, eu diariamente eu estou cercado por professores. A minha casa é cheia de professores. Eu também sou professor. Eu sou licenciado em Educação Física também. E eu vejo que vocês, os alunos agora, que são meninos, têm várias oportunidades, tem todo um aparato, os professores estão sempre em formação, tem aqui coordenadores excelentes, e às vezes os alunos estão deixando um pouquinho de lado a questão do interesse pelo estudo. Então, assim, na minha época, eram 2 livros, era brincando com as palavras e brincando com os números. E nem por isso eu deixei de estudar e deixei de procurar algo melhor para mim. Então, aproveitem essa oportunidade que vocês têm, certo? Era só o conselho e a dica de uma pessoa que percorreu todo esse caminho, mesmo que vocês estão percorrendo agora, certo? Eu queria agradecer o convite aqui, aprendi bastante aqui com o Dr. Anselmo, com os professores. Muito bacana aqui os dizeres do Dr. Anselmo, tudo que ele percorreu para poder chegar, um exemplo para todo mundo.
E só para acrescentar aqui, eu gostaria de dizer que a delegacia está de portas abertas. Eu sei que ninguém gosta de delegacia, ninguém quer pisar lá, todo mundo quer distância. Mas o que a gente puder ajudar, e por favor, denuncie, a gente garante anonimato. Denunciando lá, a gente consegue chegar a muita coisa bacana com as denúncias. Podem contar com a gente. Só para fazer um registro, que talvez a Norma tenha esquecido, assim, qual é a nossa prioridade neste momento, nesta gestão, estando agora nessa função, é de buscar a qualidade na educação infantil. E eu, às vezes, digo para a Norma que é algo que a gente faz e a gente, talvez, nós não vamos ver o resultado desse trabalho nosso, porque é algo que é a passos muito longos. Por exemplo, nós levamos quase que 2 anos para sensibilizar os nossos colegas da importância de um trabalho de qualidade na educação infantil. Nós levamos mais de 2 anos para que nós ouvíssemos de um colega dizer que a educação infantil é a base. Porque dizer que a educação infantil é a base da boca para fora, todo mundo diz. Mas entender o que isso significa, nós levamos algum tempo. E nós estamos vendo. Recentemente, em conversa com nossa colega coordenadora do ensino fundamental dos anos iniciais, ela fazia um elogio aos alunos do 1º ano, logo no início do ano. E vejam como é difícil você ser reconhecido pelo colega. Ela elogiava o trabalho, mas ela jamais conseguiu reconhecer. Porque para eu entender que o meu aluno da rede municipal, lá no 1º ano, ele tem mostrado um resultado positivo, eu deveria pensar que foi na educação infantil que o trabalho foi feito. Então, e nós estamos agora, a partir de sexta-feira, o município de São Domingos, ele fez o pacto, junto ao governo do estado, pela melhoria na educação, o pacto pela qualidade na educação. E a gente vai estar nas escolas, a gente não pode fazer no primeiro momento em todas as escolas que atendem a educação infantil. Nós vamos estar em 9 escolas que tem a educação infantil, fazendo a nossa primeira autoavaliação. E então a gente vai passar um dia fazendo plenária, fazendo esta avaliação para ver o que nós fizemos até agora, no que nós precisamos melhorar e o que ainda nos falta. E a gente espera o apoio das comunidades no entorno da escola, dizer que os pais precisam estar presentes nesse momento para fazer esta autoavaliação da instituição de ensino na qual o seu filho está matriculado. Certo? A gente conta com esse apoio. Agora vamos encerrar mais uma edição do Jornal Terezinha Rocha.